Você já se perguntou se os animais têm tipo um sexto sentido? Sabe, se eles podem sentir coisas que nós humanos não conseguimos. É uma pergunta que fascina a humanidade há muito tempo, né? E a gente vai mergulhar nisso hoje, nesse deep dive, sobre percepção extrasensorial em animais. Olha, já adianto que a gente vai se deparar com umas histórias bem interessantes. Histórias e também alguns estudos científicos. Isso, a parapsicologia, que estuda esses fenômenos, tenta trazer um pouco de método para essa investigação. Mas é um campo que gera muito debate, muita controvérsia. Com certeza. A ciência tradicional, por exemplo, costuma ser bem cética em relação a essas habilidades. A gente vai explorar essas diferentes perspectivas ao longo do nosso papo. Mas antes de começar, acho que é importante a gente definir o que estamos falando, né? Quando a gente fala de percepção extrasensorial, ou PES, a gente está falando de habilidades como telepatia, Sentir o futuro, precognição. clarividência, saber de coisas que acontecem em outros lugares. E a gente precisa diferenciar isso da comunicação animal que a gente já conhece, né? Exato. Os animais se comunicam o tempo todo através de sons, cheiros, gestos. Latidos, miados, linguagem corporal. Isso tudo a gente já sabe, mas e se existe algo a mais? É essa a pergunta que a gente vai tentar responder. E para começar, que tal a gente voltar um pouco no tempo? Boa. Porque essa ideia de que os animais têm poderes especiais ou um sexto sentido não é de hoje, né? De jeito nenhum. Em várias culturas antigas, você encontra histórias de animais que previnem desastres naturais, Que se comunicam telepaticamente com os humanos. que guiam pessoas perdidas de volta para casa, Tem até a ideia de que os animais eram nossos ancestrais, que a gente descende deles. e que em algum momento da história a gente perdeu essa conexão mais profunda Tipo a história da Torre de Babel, né? Que os humanos falavam a mesma língua e aí Deus confundiu tudo. e separou a gente dos animais. Quem sabe, né? Mas, voltando para o presente, essa fascinação pelos poderes dos animais continua. E um exemplo disso é aquela história da Heidi, a gambá que previa os vencedores do Oscar. Virou uma febre, né? Todo mundo queria saber o palpite da Heidi. Mas será que ela realmente tinha esse poder? Ou era só coincidência? Difícil dizer. A gente tende a procurar padrões, né? E às vezes a gente vê o que quer ver. Mas é inegável que essa história capturou a imaginação do público. E mostra que a gente ainda se encanta com essa ideia de que os animais sabem mais do que a gente. E falando em saber mais, você viu aquela descoberta recente sobre as lagartixas? Ah, sim. A pesquisa da Universidade de Maryland que mostrou que elas têm um sexto sentido auditivo. É, elas conseguem detectar vibrações de baixa frequência através do sacro, uma parte do ouvido interno que a gente geralmente associa ao equilíbrio. E ninguém esperava isso em répteis. A gente sempre achou que eles só ouviam sons de alta frequência. Mas essa descoberta sugere que a evolução da audição pode ter sido bem mais complexa e gradual do que a gente imaginava. E o mais interessante é que esse mesmo mecanismo, essa via ancestral, também está presente em anfíbios e peixes. Ou seja, pode ser que a gente tenha herdado essa capacidade dos nossos ancestrais aquáticos. E isso nos leva a pensar: será que nós humanos também temos sentidos ocultos, habilidades que a gente ainda não descobriu? Olha, eu não duvido de nada. A gente ainda sabe tão pouco sobre o nosso próprio cérebro. E o corpo humano é cheio de mistérios. Mas vamos voltar para o foco do nosso papo, o ESP animal. Uma das áreas mais estudadas dentro da parapsicologia é a telepatia, a comunicação mental entre animais e humanos. E um dos pesquisadores mais conhecidos nessa área é o Rupert Sheldrake, né? Sim, ele ficou famoso pelos seus estudos sobre a capacidade dos cães de saberem quando seus donos estão voltando para casa. Ele fez vários experimentos observando o comportamento dos cães enquanto os donos estavam fora. E os resultados sugerem que os cães realmente demonstram uma mudança de comportamento quando os donos estão a caminho de casa. Mesmo quando os donos voltam em horários aleatórios ou usam meios de transporte diferentes. É claro que a ciência tradicional questiona esses resultados, dizendo que pode ser só coincidência, ou que os cães têm captando algum sinal sutil que a gente não consegue perceber. Mas os defensores da telepatia animal argumentam que as evidências são muito fortes para serem ignoradas. Eles dizem que os cães demonstram um nível de excitação e antecipação que não pode ser explicado por outros fatores. E que essa conexão telepática pode ser uma extensão do forte vínculo emocional que existe entre cães e seus donos. Mas a telepatia não é a única habilidade que a parapsicologia investiga. Tem também a precognição, a capacidade de prever eventos futuros. E tem vários relatos de animais que parecem ter essa habilidade. Por exemplo, tem casos de animais que se comportam de forma estranha antes de terremotos ou tsunamis. Animais que se recusam a entrar em carros que depois sofrem acidentes. Animais que alertam seus donos sobre perigos iminentes. É claro que
Mais uma vez, a ciência tradicional tem suas explicações. Eles dizem que os animais podem estar captando sinais sutis no ambiente que nós humanos não percebemos. Mudanças na pressão atmosférica, vibrações no solo, alterações no campo magnético da Terra. Mas para quem acredita na precognição animal, essas explicações não são suficientes. Eles argumentam que a precisão e a especificidade de alguns relatos são impressionantes demais para serem só coincidência. E que a gente precisa estar aberto à possibilidade de que a consciência animal funciona de um jeito que a gente ainda não compreende completamente. E além da telepatia e da precognição, tem também a questão da clarividência, a capacidade de saber de coisas que acontecem em outros lugares. Um exemplo clássico disso é a história do Bob, o collie que viajou mais de 4.000 quilômetros para voltar para casa. Ele se perdeu em Indiana durante uma viagem de carro com seus danos e 6 meses depois apareceu na porta da casa deles, no Oregon. Ninguém sabe ao certo como ele conseguiu fazer essa jornada épica. Mas a história do Bob é um exemplo de como a capacidade de orientação dos animais pode ser muito mais sofisticada do que a gente imagina. E tem também a questão da intuição animal, a capacidade de sentir coisas que a gente não consegue explicar. Por exemplo, tem muitos relatos de animais que parecem saber quando seus donos estão tristes ou doentes e que oferecem conforto. Animais que reagem de forma diferente a pessoas que têm más intenções. Animais que pressentem a morte de seus donos. E tem também os animais que parecem ter habilidades de cura. Gatos que se deitam em cima de pessoas com dores e que parecem aliviar os sintomas. Cães que conseguem detectar doenças como câncer, diabetes e epilepsia através do olfato. E a gente não pode esquecer daqueles casos que a gente simplesmente não consegue explicar. Animais que fazem coisas incríveis, que desafiam a lógica e a razão. E que nos fazem questionar tudo que a gente acha que sabe sobre a consciência animal. E aí, o que você acha de tudo isso? Será que os animais realmente têm poderes extrasensoriais? Olha, eu acho que a gente precisa ter a mente aberta. Não dá para descartar todas essas histórias como sendo só bobagem. A gente precisa continuar pesquisando, investigando, buscando respostas. E quem sabe um dia a gente consiga desvendar os mistérios da mente animal. E talvez até descobrir que a gente também tem habilidades que nem imaginávamos. Quem sabe a gente também não tenha um sexto sentido adormecido. Fica aí a pergunta para você que está nos ouvindo. E você acredita em percepção extrasensorial em animais? Compartilha com a gente nos comentários. E esse foi mais um Deep Dive aqui no The Deep Dive. A gente te espera no próximo episódio com mais mistérios e curiosidades pra gente desvendar. Até lá! Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.